Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, encontrando a maneira correta de agir. Um velho resolveu vender seu burro na feira da cidade. Como ia retornar andando, chamou o neto para acompanhá-lo. Montaram os dois no animal e seguiram viagem. Passando por uma das barracas de escoteiro, escutaram os comentários críticos. Como é que pode duas pessoas em cima desse pobre animal? Resolveram então que o menino desceria e o velho permaneceria montado. Prosseguiram. Mais à frente tinha uma lagoa e algumas velhas estavam lavando roupa. Quando viram a cena, puseram-se a reclamar. Que absurdo, explorando a pobre criança, poderia bem deixá-la em cima do animal. Constrangidos com o ocorrido, trocaram as posições, ou seja, o menino montou e o velho desceu. Tinham caminhado alguns metros, quando algumas jovens sentadas na calçada externaram seu espanto com o que presenciaram. Que menino preguiçoso! Enquanto este velho senhor caminha, ele fica todo prazeroso em cima do animal. Tenha vergonha! Diante disso, o menino desceu e dessa vez o velho não subiu. Ambos resolveram caminhar puxando o burro. Já acreditavam ter encontrado a fórmula mais correta quando passaram em frente a um bar. Alguns homens que ali estavam começaram a dar gargalhadas, fazendo chacota da cena. São mesmo uns idiotas, ficando andando a pé enquanto puxam um animal tão jovem e forte. O avô e o neto olharam um para o outro como que tentando encontrar a maneira correta de agir. Então ambos pegaram o burro e o carregaram nas costas. Ai, gente. Pois é. Como é que a gente vai agradar os outros, né? A maneira correta, a verdade, ela não existe. Cada um tem um ponto de vista. Cada um enxerga da maneira que quer, da maneira que pode, da maneira que está no seu grau de evolução. Então não tem como você agradar a todos. Não tem como você fazer algo que você não seja criticado. O professor que trabalha muito, né? Ele é criticado. O professor que trabalha pouco, ele é criticado. O professor que faz meia boca, ele é criticado. A mãe que se dedica demais, ela é criticada. A mãe que se dedica de menos, ela é criticada. Eu lembro que quando eu comecei, em 1991 para 1992, eu estava entrando em sala de aula no estado. E a gente, quando está começando, né, tudo é sonho. Na época, eu tinha uma máquina de escrever, daquelas antigas altas, né? Máquina de escrever que não era nem daquela elétrica, não, daquelas antigas mesmo, o teclado é bem alto, você tem que ficar puxando o dedinho aqui para poder teclar. E eu pegava e tirava o aspiral do caderno de capa dura que eu tinha, de bichinho, todo colorido, coisa mais linda. Tirava o aspiral, colocava a folhinha na minha máquina de escrever e montava a minha aula ali. Preparava todo o conteúdo que eu ia trabalhar com a molecada, todo datilografado. Depois eu pegava o aspiral e puxava de novo lá e montava meu caderno. Aí eu chegava lá na escola para dar aula, eu sempre dava uma recapitulada, né? A gente, quando começa, a gente não tem domínio do conteúdo, então eu tinha que ficar na sala dos professores fazendo as leituras daquilo que eu ia ensinar. Aí eu pegava o caderno e voltava nas leituras e os professores que passavam em volta eu percebia, né? Passava em volta de mim assim e dava uma olhada no meu caderno. Aí eu não esqueço de uma professora de ciências. Ela era da pá virada. E tinha uma de história que era carrancuda. E eu era de geografia. Aí essa de ciências, eu acho que era Ione o nome dela, uma coisa assim. Aí ela passou perto de mim várias vezes. Aí quando foi um dia ela não aguentou. E a Sônia estava lá no armário, mexendo nas coisas dela, e eu sentada aqui recapitulando as coisas que eu tinha que estudar, que eu tinha que passar para a molecada. Essa professora de ciências passou na frente de todos os outros que estavam sentados à mesa. Ela falou assim: eu não acredito. O seu caderno é todo datilografado? Eu falei assim: é. Eu chego em casa, eu estudo a matéria que eu tenho que dar para a molecada e datilógrafo, né? E tiro o aspiral do meu caderno, datilógrafo nas folhas, depois eu boto o aspiral de novo. Ela deu uma gargalhada na sala de aula que eu fiquei morrendo de vergonha. Ela falou: mas isso é que dá
Quando começa é tudo lindo e maravilhoso, e tem tempo, né? É menina nova, que não tem marido, não tem casa, não tem que trabalhar em outra escola, é filhinha de mamãe. Isso é que dá, por isso que você consegue fazer essas coisas, porque nós, professores já de longa data, a gente não consegue fazer essas coisas não. Logo, logo você não consegue mais fazer isso, logo, logo você não quer nem ver caderno na tua frente. Você vai mandar abrir a página do livro e acabou. Aí a Sônia, que estava de costa para mim, mexendo no armário, a Sônia, quando eu entrei, ela me emprestou um livro. Eu comecei como professora de USPB, Educação Moral, e ela também era de USPB, Educação Moral. E ela me emprestou um livro. Na época a gente acabou fazendo amizade em relação a esse livro. Aí a Sônia estava no armário, a Sônia bateu a porta do armário. Aí ela pegou e falou assim: olha, fulana, que eu acho que era Ione, não lembro, Yara, alguma coisa assim. Se você já perdeu o seu encanto por dar aula, né, deixa a menina com o encanto dela. É o jeito dela, ela está começando certo. E se ela quiser, ela vai manter isso. Se ela não quiser, ela não vai manter. Mas é uma escolha dela. Não adianta você colocar a sua opinião como ela está montando a aula dela. Eu recebia elogio até não querer mais, porque eu tinha meu caderno todo cuidadoso do diretor. Mas tinha professora que via meu caderno e criticava porque o caderno era bonito, porque era bem cuidado, porque eu tinha esse capricho de datilografar aquilo que eu estava preparando para dar aula. No meu ponto de vista, eu estava agindo correto, porque para mim o que importava não era o diretor, não era a professora, eram meus alunos, e as aulas que eu tinha que dar estavam ali. Eu dando conta das minhas aulas era o mais importante para mim. A mesma coisa quando fui fazer o meu primeiro painel na escola. Coloquei um painel lá falando sobre as revoluções e tal. Tem aquele livro Revolução dos Bichos. Eu trabalhei em cima daquele livro. As revoluções que nós tivemos, né, as mais importantes, que geraram algumas transformações tanto no Brasil como fora. E eu fiz um mural com as figuras e tal. Teve professor que quase me bateu, porque ali tinha um ponto de vista político e tal, e não era apolítico, não tinha nada de político ali. Eu nunca trabalhei direcionando a criança para política A, B ou C. Eram movimentos que ocorreram, situações que houveram transformações e outras não, e estava ali naquele contexto. Teve professor que, você está fazendo política. Eu não estou fazendo política coisa nenhuma, eu estou estudando o que está no livro, o que é necessário, para que eles saibam que através de alguns movimentos existem transformações, outros não. Que aí tem movimentos que são políticos que não saem do lugar. É só para boi dormir. O diretor, quando viu o painel, nossa, só faltou me beijar. Abraçou, parabéns, professora, tal. Então, assim, em alguns lugares eu fui muito bem vista diante do trabalho que eu exerci. E em outros lugares as pessoas só faltaram me lixar. Se eu for prestar atenção nos elogios ou nas críticas negativas das pessoas, eu não trabalho. Então, eu não tenho que prestar atenção. Eu tenho que prestar atenção no meu aluno. Ele está aprendendo? Ele está se desenvolvendo? Então, a minha maneira correta é vendo o resultado com o meu aluno. O professor, ele só vai saber se a forma que ele está trabalhando está correta ou não através do seu aluno. Quem vai te avaliar para você saber se está num direcionamento correto ou não é o teu aluno. Teu aluno está aprendendo, você está fazendo correto. Teu aluno não está aprendendo, você vai ter que mudar o seu jeito. Mas tudo é o professor. O aluno não tem problema, o aluno não tem situações que ele não aprende? Tem. Mas você vai ter uma noção, vendo no dia a dia, a posição do teu aluno. Se ele está avançando ou se ele não está, depende do professor. Ele pode ter problema psicológico, ele pode ter problema social, ele pode ter problema econômico, ele pode ter problemas mil, o aluno, e tem. Mas cabe ao professor isolar o aluno de toda e qualquer situação que ele viva, para que ele possa, dali, da sua aula, da sua sala de aula, ele acreditar que ele pode transformar a vida dele. Se você está fazendo isso com o seu aluno, você está dando conta do recado. E aí você não tem que se preocupar com o que os outros pensam, como eles estão te avaliando. Às vezes eu via professor ficar tremendo na base.
Ai, vai vir supervisor na sala de aula. Ai, supervisor diz que vem para poder ficar fazendo anotação daquilo que a gente está fazendo, que eles vão fazer um relatório. Eu nunca tive medo disso, não. Ah, quer vir fazer relatório? Vem. Dependendo do supervisor, ele vai ver eu colocando A, E, I, O, U na lousa e ele vai falar, parabéns, professora. Vai ter outro que vai vir, vai ver eu cantando a letra A, B, C, D até o Z e ele vai escrever que a professora não estava dando nada. Não é o supervisor que me interessa. O que ele vai me avaliar? Porque eu sei o meu valor, eu sei o que eu estou fazendo. O importante do professor é ele saber o que ele está fazendo. Se ele tem planejamento, se ele tem objetivo, se ele sabe os métodos que ele vai utilizar, se ele sabe o caminho que ele vai tomar, se ele sabe as pessoas que ele pode contar, ele tem razão. Você, com a sua razão, você vai até onde você quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Você não tem que prestar continência. Nós não estamos dentro de um sistema hierárquico fechado, como é o militarismo, por exemplo. Existe a hierarquia para ser respeitada, tá? Você tem a sua coordenadora, você tem sua diretora, você tem a sua supervisora, você tem o secretário de educação, você tem o dirigente de ensino, tem tudo isso aí. Mas cada qual que faça a sua parte. Eles não vão vir fazer a sua parte como professor. Você não vai fazer a parte deles como diretor, como secretário. Cada um que faz a sua parte. Você, professor, fazendo a sua parte direito, tendo certeza do que está sendo feito, com razão, não com emoção, não para inglês ver, não para ficar tudo flu-fluzinho na parede, tudo bonitinho, mas você não está dando conta enquanto professor, você não está mexendo com o teu aluno, você não está incomodando o teu aluno para que ele aprenda. Eu incomodava meus alunos, incomodava mesmo. Ah, professor, eu não consigo ler. Você vai ler. Ah, professora, pelo amor de Deus, não me dá livro, não. Vem aqui. Você está vendo uma figura aqui? Que figura é essa aqui? Um pato. O que é isso aqui? Onde que o pato está? Na lagoa. Tá, e o que tem aqui nessa lagoa? Tem pássaro, tem árvore, tem uma casinha. Para onde que o pato foi? O pato foi para a casinha. Tá pronto. Você acabou de ler a história. Mas, professora, a letra, eu não sei ler a letra. Mas você contou a história. Você leu. Então, eu provocava o aluno. E ele entendia essa provocação. Às vezes chorando, às vezes reclamando, às vezes querendo a mãe. Não interessa. Mas até ele entender que a partir das figuras ele ia reconhecer letra de letra, ele ia para sílaba, palavra e assim vai. Até o dia que ele estava lendo o texto. Quando ele menos esperava, ele estava cantando música. Ele estava dançando. Ele estava interagindo com os outros. Eu incomodava meus alunos, mas eu tinha o porquê de incomodar. Eu incomodava os pais dos meus alunos. Eu falava, escuta, chegou lá na casa de vocês, lá tem lição para fazer, não fez por quê? Ah, porque eu trabalho, porque eu não tenho tempo para o meu filho. Então, se você não tem tempo para o teu filho, por que você teve um filho? Ele não é uma planta que você joga água uma vez por semana e vai nascer sozinho, vai crescer sozinho. Teu filho precisa de você. Então, o que as pessoas falavam de mim, não pensa que falava coisa boa, não. Eu tomei muita pedrada. Muita. Eu incomodei muita gente. Desde pais, alunos, até lá em cima. Só que eu tinha minha moral, eu tinha minha razão. Eu entrei na Secretaria da Educação, gente, depois de 23 anos de serviço na mesma unidade escolar. Sabe o que é ficar 23 anos da sua vida no mesmo lugar? Cheguei na Secretaria da Educação para fazer uma queixa. Infelizmente, eu tive que entrar com um recurso jurídico tal, em relação a uma diretora, que na verdade era professora da escola, que se tornou diretora tal. Enfim, quando eu fui lá no jurídico para poder dar o meu depoimento, eu tive que passar pela recepção da Secretaria de Educação. A menina que estava na recepção eu nunca tinha visto na vida. Menina nova. Devia estar ali em torno de 1 ano, 2 anos. Nunca tinha visto. Porque eu não sou daquele tipo de professora que vai para a Secretaria de Educação. Então, cheguei lá, não conhecia a menina. Eu só falei para ela, estou aqui porque eu tenho que ir no jurídico, tal, tenho que dar um depoimento. Ela falou assim, não, a gente conhece a senhora aqui, viu? A professora Patrícia aqui é muito famosa. Eu falei, famosa em quê? De reclamação? O quê? Não, a senhora aqui é muito respeitada pelos projetos que a senhora desenvolve.
porque o pessoal gosta muito da senhora, respeita muito, admira, porque a senhora faz um trabalho sério com a molecada. Então, assim, quer coisa mais gratificante do mundo do que você poder pisar num ambiente onde as pessoas falam para você: eu não te vi pessoalmente, mas já ouvi falar de você e ouvi coisas boas a respeito do seu trabalho? Só que não é assim o tempo todo. Não é. Tem crítica, tem bomba, tem problema para resolver todo dia. Né? Na sala de aula é uma salada. Você está descascando pepino, cebola, alho, o tempo todo tem alguma coisa. Só que quem não quer passar por isso, então não pega a profissão. Porque vocês vão encontrar sempre alguém para criticar. Sempre alguém para destruir o seu trabalho, o seu sonho, seus objetivos. Quantas vezes eu falava, não aconteceu uma vez só, duas, três, não, muitas vezes. Eu arquitetava todo o projeto. Eu montava todas as estratégias, todos os métodos, as pessoas que iam participar, o que eu ia fazer, se eu ia passear com as crianças. Passear que eu falo assim, tirar da sala de aula, porque passear mesmo eu nunca passeei. Toda vez que eu tirei minhas crianças da sala de aula era para estudar fora da sala de aula. E aí uma diretora por melindre, ou uma coordenadora por melindre, ou professoras por melindre, tentavam impedir o meu trabalho. Quantas vezes? Muitas, mas muitas vezes. E eu não dobrava, eu não cedia. Era pressão pra caramba, era mais fácil eu vir pra casa de boa, não arrumar briga com ninguém, ficar zen, deixar cada qual, né, no seu momento para despertar. Comigo ou semigo as crianças iam aprender de qualquer forma. Mas não, eu queria que aprendesse do meu jeito. E eu batalhei muito para ser do meu jeito e dar certo. Tanto é que hoje os moleques têm tudo 18, 20 e poucos anos, e eles falam: professor, eu sinto saudade da época que a gente saía, eu sinto saudade das excursões que a gente fazia. Essa semana mesmo teve uma aluna minha que falou, ela tem uma filha autista, e ela falou assim: ai, professor, eu tenho tanta vontade de ir num lugar que a senhora levou a gente lá, para eu poder levar minha filha, porque ela é autista, eu acho que ia ser legal para ela. Eu não estava esperando. Ela falou o lugar, tanto é que eu já esqueci que lugar que era. Ela falou o lugar e eu falei para ela: legal que você gostou lá, né? Quem sabe a gente consegue aí agendar para você levar ela. Eu não consigo mais ficar saindo por causa das minhas pernas, mas a gente tenta dar um jeito de você ir, né? Então, planetário, lembrei. Ela falou que era o planetário, que ela queria levar a menina no planetário, que tem sessões especiais para autista, né? Então, assim, são coisas que você faz na tentativa de transformar o seu aluno e que acabam levando isso para o resto da vida, e eles querem levar isso para os filhos deles, eles querem levar isso para a família deles, estendendo isso na vida, na prática do dia a dia deles, né? E aí eu não vou fazer por conta de melindre de professor, porque o professor fala que ele não pode ir, então eu também não posso. Ele não vai porque ele não quer. Do mesmo jeito que eu arrumei para ele, ele não podia ter arrumado. Eu cheguei a arrumar, gente, palestras, visitas fora da escola para um grupo de professores do mesmo período que eu trabalhava. Cada um ia e fazia uma besteira maior que o outro. Ou chegavam atrasados, ou saíam atrasados, atrapalhavam o movimento do lugar. Corpo de bombeiros é regra. Você tem hora para chegar, hora para sair. Tem que ter disciplina. Você tem que ficar de olho nas crianças. É um local de trabalho dos bombeiros, que a qualquer momento o bombeiro pode sair para uma ocorrência, como aconteceu de um garoto, de uma outra professora, estava embaixo de uma viatura e a viatura saindo para ocorrência quase que mata o moleque. Por quê? Porque a professora estava distraída, olhando tipos de nós lá num quadro que tem no corpo de bombeiro. Então, o meu trabalho não é esse. O meu trabalho é sério. Eu chego lá e eu falo para ele, tanto é que eu falo para os polícias, todos os batalhões que eu passei, inclusive no corpo de bombeiros, eu falo assim: vocês podem até brincar moderadamente com as crianças, porque eu sei que vocês querem fazer a boa vizinhança com crianças. Vocês não querem mostrar que são carrancudo, aquela coisa toda. Mas eles não estão aqui para ver pão e circo, eles estão aqui para admirar o trabalho da Polícia Militar. Então, o trabalho da Polícia Militar é coisa séria. Eles têm que ver como é, na seriedade também. Recebam bem, pode brincar, mas moderadamente, porque eles precisam ver a rotina de um quartel qual é. Eu nunca pedi para a polícia ficar brincando com um aluno meu, não. Pelo contrário. Era trabalho, era coisa séria.
chegar de sair de um batalhão e um polícia me achar no Facebook e falar assim, oi, professora, pelo Messenger, né? Tudo bem? A senhora esteve aqui hoje no quartel e eu falar para o polícia, não lembro de você, rapaz. Porque para mim, dentro do quartel é farda, né? É tudo igual. Eu não tô indo lá para ver polícia, eu tô indo lá para trabalhar. E as pessoas vão te criticar por conta disso. Vão te criticar porque você é ético, porque você está trabalhando. E vão te criticar porque você é relaxado. Dependendo da sua postura, você nunca vai agradar. Então, enquanto professor, enquanto pai e mãe, a gente toma pedrada o tempo todo. Quando não são os avós que vêm falar com a mãe, né? Ah, você está fazendo isso com o seu filho, mas eu não fiz isso com você. Ah, por que você não deixa ele comer tal coisa? Hoje em dia pode, na sua época não podia. Sempre vai ter alguém para colocar o dedinho na tua vida e dar pitaco. Então, o que você tem que ter certeza é o que você está fazendo. Você está fazendo o melhor? Então, não dê ouvido. Porque se você der ouvido, você vai se perder. É aquela história do camaleão. Muitos de vocês conhecem essa história. Camaleão sai de casa e fala, hoje eu vou me vestir de rosa, que é minha cor preferida. Não é nem rosa, é salmão, né? Minha cor preferida. Quando ele chega no caminho, vem um louva-a-Deus e fala, pô, amigo, uma roupa, né, tão batida, tal, sem graça. Usa um verde, porque o louva-a-Deus é verde. Ele gosta de verde. Aí o camaleão vai e coloca verde. Lá na frente veio outro, você é com a cor feia dessa, coloca um marrom. Aí ele coloca marrom. Aí lá na frente veio outro, poxa, mas tá muito feio esse marrom, coloca um laranja. Ele vai e se veste de laranja, porque o camaleão vai mudando de cor, não é isso? Chegou no final do dia, o camaleão já tinha mudado 200 vezes de cor, cansado, não rendeu o dia dele só fazendo o gosto dos outros. No final ele olha para o espelho e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou usar o salmão, que é a minha cor preferida. Não adianta eu querer agradar a todos, porque eu acabo me desagradando. Então a gente não tem que dar ouvido para o que os outros falam. A gente tem que ter certeza do que quer. A gente tem certeza que o que você quer, o que você está fazendo, está correto? Continua. Não fica dando ouvido. Porque cada um vai falar uma coisa. Ninguém vai estar satisfeito. E principalmente você. Você vai se perder no meio de tanto pitaco. Então, nem professor, nem pai e mãe tem que ficar ouvindo pitaco. E isso a gente leva para o aluno. O aluno também não tem que ficar dando ouvido para os coleguinhas dele. Questão de bullying, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é preto, se ele é branco, se ele sabe, se ele não sabe. Criança não tem que dar ouvido para ninguém. Ele tem que estar na escola para aprender. Ele tem que focar nos estudos dele. Você leva isso para o aluno, ele fica mais leve. Ele fala, eu não preciso me importar se eu sei, se eu não sei. Muitas vezes o aluno fala, não quero ler, porque os outros vão ficar dando risada de mim. Esquenta a cabeça com os outros. Faz a sua leitura aí, você tem que se preocupar comigo, a professora. Eu quero te ouvir. E você mantém a sala em silêncio. O professor tem que disciplinar a sala para que esse momento, o aluno que não sabe ler, ele se manifeste de uma forma tranquila. Você tem que dar isso para o seu aluno. A proteção. Ele ter certeza que pode contar com você enquanto professor. Quando o aluno confia no professor, ele esquece o que os outros falam dele. Olha, gente, eu vou falar uma besteira agora aqui, mas isso aqui serviu a vida inteira para os meus alunos. Quer ver um jeito de parar a briga na porta da escola? Geralmente a briga na porta da escola é porque alguém falou que aquele aluno é filho da... Eu virava para o meu aluno e falava assim, escuta, o cara falou que você é filho da... Você é? Então dá tchauzinho para ele, é com você. Oi, sou. Você não é filho da? Então você nem olha pro cara, porque não é com você, você não é filho da. Entendeu? Não interessa o que o outro fala de você. Deixa ele falar. A língua, como diz minha mãe, não tem osso, não vai quebrar mesmo. Deixa ele falar o que ele quiser. O problema é dele que está falando. Não é seu. É só não deixar entrar. Então eu protegia meus alunos para que eles não brigassem por coisas que o outro falou sobre ele. Ai, professor, o outro falou que o meu lápis quebrado é de pobre. Às vezes eu entrava em sala de aula e eu via isso. Um aluno reclamando para o professor que o outro aluno falou não sei o que dele. Os meus alunos não tinham isso.
Porque toda vez quando um tentava fazer uma gracinha desse tipo, os próprios alunos que eu já tinha ensinado aquela moral do tipo não se importem com a fala do outro, os meus próprios alunos falavam para ele, não esquenta a cabeça não, ele tá falando isso aí porque ele tá com inveja. Ele tá falando isso daí porque ele é bobo. Então, existe como que eu posso dizer? Uma união quando você planta isso nos seus alunos. Eles se protegem, eles não permitem que a opinião dos outros estrague o dia deles. Os meus alunos, eles não se abatiam por nada. Por nada. Por nada. Eu tinha aluno, às vezes, que vinha para a escola cheirando xixi. Ele não se abatia. Porque os outros, na hora do recreio, falou que ele estava sentindo o cheiro, porque na sala de aula ninguém falava, respeitava. A gente ia tratando, até ele tomar mais banho, até ele se cuidar mais na higiene, até chegar o dia dele vir limpinho. Mas eu não precisava avacalhar meu aluno e nem deixar ninguém avacalhar, dando opinião na vida dele. Tinha que entender por que ele vinha cheirando xixi. E lá no recreio ninguém perdoa, né? Aí é aluno de outro professor, é outra história. Os meus alunos protegiam esses que tinham problema com cheiro de xixi ou qualquer coisa parecida. É o professor que vai norteando isso, para que a criança não dê ouvido aos outros, para que ele possa seguir. A história da formiguinha que só subiu na montanha porque ela era surda, não ficou dando ouvido para os pitacos de ninguém. Se a gente ficar ouvindo o pitaco de todo mundo, a gente não sai do lugar, porque pitaqueiro é que não falta.